Olá, amados, bom dia, graças a Deus, por mais um novo dia. Vamos aqui fazer um estudo bíblico, mais um, a respeito dos que morrem e dos que ficam vivos. Todos aqueles que morrem, todos os que morrem, os obedientes somente, as suas almas e os seus espíritos voltam a Deus e repousam debaixo do trono do Senhor. Porém, os desobedientes, espíritos e almas, vão para as profundezas da terra, para as prisões, aguardar o julgamento, a vinda do Senhor Jesus no último dia, que os julgará. Desse modo, nem todos que dormiremos iremos espírito e alma para os céus. Só volta os espíritos a Deus dos obedientes. Dos desobedientes vão para as prisões. Vamos ler em Apocalipse 6:10 que diz: E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam a terra? Em Apocalipse 6:11, e foram dadas a cada um deles vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que haviam de ser mortos, como também eles o foram. Então aqui está a paciência, dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. São esses. São essas almas e espíritos que estão debaixo do trono do Senhor, pois eles são obedientes. E ainda em Apocalipse 14:13 diz: E ouvi outra voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Ou seja, tem obras na seara do Senhor. Temos que ter obras, não só fé. E o pó volte para a terra, como o era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Está em Eclesiastes 12:7. O Espírito que volta para Deus é só o Espírito dos obedientes, dos servos do Senhor. Os que não são, não, vão para as prisões. Porque em 1 Pedro 2:3-18 diz: Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. Por que isso? Cristo morreu, mas deixou a palavra dele através do seu Novo Testamento. Então, nós somos, sim, hoje admoestados pelo Novo Testamento. Então, a palavra do Senhor está aqui, para nós. Então, ninguém pode dizer que não sabe nem conhece a palavra do Senhor Jesus, que foi rebelde. Eu sou rebelde porque... Não, rebelde é aquele que não conheceu a palavra do Senhor Jesus, como na época de Noé. Então, Jesus, quando morreu, desceu aos túmulos, às prisões, e pregou aquelas almas desobedientes, que não conheciam, na verdade, a palavra do Senhor, para que no julgamento, quando for o julgamento, todos ouviram sim a palavra do Senhor. E em 1 Pedro 3:19 diz: No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Quem foi pregar aos espíritos em prisão? Jesus, após ser morto na carne. Em 1 Pedro 3:20, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram através da água. E em 1 Pedro 4:6, pois é por isto que foi pregado o Evangelho até aos mortos,
para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E 1 Pedro 4,5, os quais são de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. 2 Timóteo 4,1, conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Portanto, meus amados e amadas, nem toda alma, nem todo espírito vai para Deus ao morrer aqui na terra. Quando morremos, os obedientes, os servos do Senhor, esses sim, alma e espírito, sobem para os céus e ficam debaixo do trono do Senhor, aguardando o julgamento no último dia. Já os desobedientes, seus espíritos e almas, descem para as profundezas da terra, para as prisões. Por que desobedientes? Porque hoje está aí a palavra do Senhor no Novo Testamento. Então, quem não aceita Jesus, de fato e de verdade, o obedece, né? O conhece e o obedece, esse é desobediente, esse é anticristo. Esses que vão para as falsas igrejas, ouvir os falsos pastores, os falsos profetas, bispos e bispas, que isso não existe na Bíblia, bispa, né? Nem pastora, não. Não, Deus não deixou a mulher para comandar. Deus deixou o homem para comandar, né? Ele disse a Salomão, né? Não faltará varão no trono de Israel, que suba ao trono de Israel, desde que me seja obediente. Tá lá escrito em Reis. Então, amados, é isso aí que eu gostaria de dizer nessa manhã a vocês. Temos que ser obedientes, temos que ser batizados na igreja verdadeira, única, a igreja de Deus, porque não há outra igreja e não há outro batismo, somente um batismo. Batismo nessas igrejas que batizam crianças, né, como a igreja católica, é falso batismo. Criança não tem entendimento. Para sermos batizados, temos que ter entendimento. Jesus foi batizado aos 30 anos. Ele quis ir ser batizado e foi batizado. Então, assim é. Graças a Deus, bom dia a todos. Não me leve a mal, né? Apenas a verdade vos falo aqui pela Bíblia, não palavras minhas. As palavras que estão na Bíblia. Então, graças a Deus, bom dia, que Deus os abençoe. E vamos orar, né? Porque aqui eu oro por vocês. Sim, graças a Deus. Deus abençoe. Bom dia. Pai querido e Pai amado, abençoa todos esses que me escutam nesta hora. Tem misericórdia deles. Dá-lhes sabedoria, inteligência, compreensão, ciência e entendimento das suas santas e fiéis palavras nas vossas cabeças, nos vossos corações, nos vossos espíritos, nas vossas almas, para que possam andar pelos caminhos das veredas da justiça em busca das suas coroas da glória. Obrigado por tudo, Pai. Abençoa toda a sua família, toda a sua parentela. Em nome de Jesus, te oro, te peço pelo que te agradeço. Amém. Graças a Deus. Bom dia.